sobre a armadura de Deus. É tempo de você batalhar pela fé, amém? É tempo de você guerrear. E temos ministrado já mais de um mês sobre isso. Vamos lá, Efésios 6:10, acompanha aí, a partir do verso 10, 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, as pessoas. Não é contra o seu patrão a luta. Não é contra o vizinho, muito menos o cônjuge. Não é contra a carne ou sangue. Pô, pastor, mas parece. Não, mas é contra espíritos malignos. Aqui ela fala, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Fala assim, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Aí ele começa a falar sobre o nosso tema que a gente tem pregado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Fala assim, eu preciso tomar toda a armadura de Deus. E a gente, desde então, vem falando sobre cada peça dessa armadura. Para que você entenda a figura de um soldado romano. E cada peça dessa armadura significa algo, uma verdade. Amém? Por muito tempo, no passado, nas reuniões de intercessão, de batalha espiritual, nós tomávamos a armadura orando. Aí eu tomo em atos chamados proféticos. Era a luz que eu tinha. Né? Não é que Deus, mas era a luz que a gente tem. Quando a gente é criança, irmãos, a gente faz coisas de criança. Não é que Deus fique chateado. Deus até, você já teve filho, quando o filho está brincando, né, com um aviãozinho ou brincando, você sente graça até daquilo, amém? É verdade? Quando é pequeno. Agora, se passa o tempo e ele cresce e ele continua brincando com a mesma coisa, você fala, menino, toma jeito. Cresce. Amém? Então, querido, você está aqui porque você precisa crescer. Menino, menina, toma jeito. Amém? É tempo de crescer. Então, antigamente, nós tomávamos a armadura assim, né? Eu imaginava, eu botando o capacete, a espada do Espírito, dando espadada para lá, espadada para cá. Não é verdade? Me sentia, só numa oração. Se tudo se resumisse a uma oração, oh, que beleza. Que beleza. Não é assim. Mas, na realidade, são verdades. Vamos ver aqui. Toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Eu só posso resistir no dia mau se eu tiver com a armadura de Deus. Por isso que nós vemos crentes e crentes, vários crentes, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, sabe? É como um ioiô emocional, que a pancada vem e ele está sem a armadura de Deus, e a pancada entra. Amém? Mas você está aqui para aprender a tomar a armadura de Deus. E depois de ter desvencido tudo, a armadura de Deus é suficiente para que você vença tudo. Você não precisa de mais nada, só da armadura de Deus. Permanecer inabalável. Aí ele começa a falar, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a, que significa como se fosse um cinto, que a gente chama cinto da verdade. E nós entendemos e já falamos que o cingir com a verdade, qual é a verdade que tem aí? Qual é a verdade revelada? É simplesmente você se cinge com a verdade, com essa armadura de Deus, quando você para de mentir. Quando você decide, uma vez por todas, parar de mentir e falar sempre a verdade, você está cingindo com a verdade. Quando você decide mentir, você está tirando o cinto da verdade. Amém? Então fala assim, eu me cinjo com a verdade, simplesmente quando eu decido falar a verdade, sempre. Mesmo se me ligarem,
eu não vou falar que eu não estou. No máximo, eu vou falar que eu não quero atender. Ah, mas a verdade confronta. Sim, é melhor você confrontar e ser verdadeiro do que você mentir e tirar o cinto da verdade. Não cabe mais aqui, irmãos. É melhor você falar a verdade. Não foi na igreja, não foi, está fazendo isso e aquilo. Não quis. Amém. Aí o pastor vai falar, se converte, rapaz. Não orei, era para orar, não orei. Por quê? Ai, como é... Não quis. Melhor falar. Então, sempre falando a verdade, nós nos cingimos com a verdade. Segunda coisa, investindo a couraça que protege aqui as minhas partes vitais. Como na prática eu visto essa couraça da justiça? Isso tudo, irmãos, tem vídeos, Ministério Way Rio de Janeiro, vai lá no YouTube, nossa página, tem as pregações que a gente fala especificamente sobre cada coisa dessa. Eu vou entrar hoje em outra coisa, eu não posso pregar, eu só estou fazendo um resuminho. Amém? Quando eu me coloco, eu cinjo com a couraça da justiça. Nós já estudamos isso, nós já ministramos. É quando você decide parar de pecar. Você decide a ser santo, a ter santidade. Amém? A couraça da justiça. Nós somos a justiça de Deus. Quando na prática, quando você para de pecar, você veste a couraça da justiça. Aí ele começa, verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho ou a sandália, né? Então está falando tudo daqui da armadura. Então o que é quando que eu coloco a sandália da paz? Quando na prática eu decido parar de me preocupar. Enquanto eu me preocupo, no mínimo eu estou descalço de um dos pés. No mínimo. Pastor, mas isso não é utopia? Não é. Você pode chegar num lugar em Deus em que a preocupação sai de você. E você vive em paz. A paz de Deus. Você caminha em paz. Está preocupado? Está descabelado? Cabelo está caindo? Está sem sandália. Está sem sandália. As placas estão acontecendo. Às vezes, placas no rosto. Começa. Dor de barriga. Várias outras coisas. Para de se preocupar. Não guerreie descalço. Amém? Ah, pastor, mas isso aqui é um desafio. É, para todos nós. Amém, queridos? Mas conhecereis a verdade. E a verdade nos liberta. Amém, queridos? Pare de se preocupar. Isso é andar na paz em todo o tempo. Embraçando sempre o escudo da fé, verso 16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando eu embraço o meu escudo da fé, nós falamos muito isso, você apaga todas as flechas flamejantes ao falar a palavra de Deus. Quando você está sendo atacado, quando sua mente está sendo atacada, por exemplo, quando tua mente está sendo atacada com uma enfermidade, você está debaixo de um ataque mental, é nesse momento que você deve fazer que nem Jesus fez na tentação do deserto, que está lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Satanás, ele vinha com uma conversa, aquilo significa ataque, seta, e o Senhor respondia como? Está escrito. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em... Primeiro ataque, aí Jesus vira, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O problema, meu irmão, é quando você não sabe o que está escrito. Aí é problema. Porque na hora da guerra, não tem como você saber. Por isso que você tem que se preparar antes. Nenhum soldado se prepara na hora de guerrear. De repente você não sabe atirar.
Nunca atirou na vida. Estourou a guerra. Alguém te dá um fuzil, alguém te dá... Você vai fazer, no mínimo, uma besteira. Não é verdade? Uma espada na mão. Nunca lutei com espada. Me deu uma espada na mão, vou fazer uma besteira. É treinamento. Irmãos, você está aqui para ser treinado. Pastor, mas eu já estou no meio da situação. Está no meio da situação? Vai aprendendo no meio da situação. Não é o ideal. Está no meio da situação, não sei o que a palavra de Deus diz. Aí pede uma ajuda para as pessoas mais velhas, os irmãos mais velhos, ao pastor. Pastor, o que fala sobre isso? Sobre cura, sobre saúde, o que a Bíblia fala? Sobre finança, estou numa provação de família, o que a Bíblia fala? Pede ajuda, a gente vai ajudar. Mas a palavra tem que ser falada. É logos, não é nem o rema, é logos. Quando eu estou debaixo de ataque, como eu coloco o escudo da fé? Falando a palavra daquela situação. Falando aquilo que está escrito. Até quando, pastor? Até que o ataque acabe. Isso pode ser um dia, isso pode ser semanas, isso pode ser até meses. Mas, querido, não desista. Você só perde se você quiser. Amém? Glória a Deus. Então falamos isso, esse é o escudo da fé. Aí entramos, na quarta-feira retrasada, eu acho, entramos nessa parte da armadura. Tomai também o capacete da salvação. Fala comigo, capacete da salvação. Capacete fala aquilo que protege a minha cabeça, não é verdade? A minha cabeça. Há um simbolismo, capacete da salvação. Protege a minha cabeça, protege a minha mente. E nós começamos a falar que a mente é o campo de batalha. Mas o que tem a ver salvação, proteger a mente? Tudo a ver. Né? A mente é o campo de batalha, nós falamos isso, que a batalha está na mente. Há um texto, Efésios 4,17, nós falamos isso. 4,17 me ajuda. Efésios 4,17. Mete a mão na sua cabeça assim, fala assim. Sono. Sai. Fome é jejum, irmão. Está com fome, tem que fazer jejum. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis também os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gentios é aqueles que não conhecem a Jesus. Como que eles andam? O que me der na teia, eu penso. Eu penso aquilo que... Querido, nós não somos chamados para andar na vaidade do nosso... E eu falei algo muito interessante na última vez que nós estivemos aqui, que essa palavra no original, vaidade, significa depravado, significa perverso, desprovido de verdade. Ou seja, eu não posso andar nesses meus pensamentos depravados, nesses meus pensamentos perversos e nesses meus pensamentos desprovidos da verdade. Resumindo, tudo aquilo que eu penso que vai contra a palavra de Deus é vaidade. Resumir? Ah, pastor, mas eu não penso assim como família, como pessoa, eu penso assim, mas a pergunta é, o que a palavra de Deus ou o que Deus pensa? Aí você é confrontado. E muitas pessoas no nosso tempo falam assim, mas não é bem assim. Nós precisamos reinterpretar a palavra de Deus. Tem pastores, líderes falando isso. Nós precisamos contextualizar a palavra de Deus no nosso século. Não. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não tem que contextualizar nada. Eu que tenho que me dobrar à voz de Deus. A voz de Deus é poderosa e quebra o cedro dos Líbanos. E muitas das vezes a grande fortaleza que nós temos é aqui. É a nossa maneira de pensar.
Por isso que nós precisamos colocar o capacete da salvação, e isso significa não pensar como o mundo, como o homem natural pensa, mas pensar como Deus pensa. A Bíblia diz o seguinte: vocês têm a mente de Cristo. Mas isso não precisa simplesmente ser algo que você fala da boca para fora. Isso tem que ser colocado para o seu interior, interiorizado. Amém, queridos? E nós falamos isso na semana passada, e nós falamos, olha, como que na prática eu não ando na verdade dos meus próprios pensamentos? Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Como na prática? Deixa eu falar algo para você. O que o mundo pensa não tem nada a ver com o que Deus pensa. Querido, você vai para o trabalho, tem gente que pensa contra o que você acredita. Você vai para a escola, tem gente que pensa contra o que você acredita. Você vai para a faculdade, tem gente que pensa contra o que você acredita. Você vai para a feira, você vai para qualquer lugar, na sua família, tem pessoas que pensam contra o que você acredita. Mas como você precisa viver? Pelaquilo que as pessoas pensam? Pelaquilo que o mundo pensa? Muitas das vezes as pessoas vão chegar para você, eu tenho prova do que isso que eu estou falando é verdade. Aí o Espírito dentro de você, atenção, cuidado. Aí geralmente o Senhor, ele sopra uma palavra em você. Querido, a palavra de Deus é a verdade. E naquele momento você escuta Deus no teu interior. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por exemplo, falamos aqui sobre dízimo. É a palavra de Deus? Como que eu me sujeito a essa palavra? Eu posso ser um bom ouvinte. Aí Tiago fala assim, vocês são um bom ouvinte, vocês não têm que ser bom ouvintes, vocês têm que ser operosos praticantes. Porque aquele que ouve e não pratica está enganando quem? Não é o pastor? Não, é quem? Assim mesmo. Querido, não adianta eu ir na igreja, eu falar que eu sou cristão e não se me dobrar à verdade da palavra de Deus. Eu vou estar enganando. Amém? Eu tenho que segurar para não falar o que muitas das vezes me vem. Deixa eu te falar um negócio. Você pode ganhar 1.000 por mês. Vou te falar, vou profetizar, hein? Você pode ganhar 1.000 por mês. Você está vendo ao teu redor, eu ganhando 10, 15, 20, 30. Você pode ganhar 1.000 e faz isso, ó. Mas se você pega o seu 1.000 e pratica a palavra de Deus, querido, vou te falar algo. Há uma multiplicação. O Senhor é o teu escudo. O Senhor é o teu escudo. Pastor, eu não sei como, sempre dá. Vou falar, eu sou testemunha. Eu não sei como, querido. Eu sempre consigo pagar as contas. E aqui está falando alguém que tem autoridade para falar. Eu já tive situações há muito tempo de pagar, inclusive, contas da igreja. Eu tive que sustentar a minha família e ainda sustentar a igreja há muito tempo atrás. E tudo que eu fiz, volta. Tudo que eu fiz, o Senhor sempre me surpreende. Então, queridos, é questão de prática da palavra, amém? Então, nós falamos como mudar, Romanos 12, 2, e não vos conformeis, ou não tenha a mesma forma, ou esteja na forma. Esse conformeis é uma coisa interessante. Por exemplo, essa caneca, amém? É uma caneca. Se eu coloco água dentro dessa caneca, a água, que é um líquido, dentro dessa caneca, fica na forma de caneca. Não é verdade? Ou qualquer líquido, ou até areia. Boto areia aqui dentro, até o topo vai ficar em forma de areia. Aí quando a gente brinca, muitas das vezes que vai na praia, as crianças levam aquelas forminhas, né? Marco vai passar por isso logo, logo. Marco e Rebeca. As crianças levam aquelas forminhas de estrelinha, de coisinha, aí bota aquela areia molhada ali, e elas jogam e fica ali a areia
porque a areia entrou na forma daquela estrelinha e ficou na forma de estrelinha. Isso é interessante, porque o mundo tem uma forma. E Jesus tem uma outra forma totalmente diferente. O que a Bíblia fala é o seguinte: sai da forma do mundo, em todos os sentidos. Na finança, no pensamento, maneira de pensar. Sai da forma do mundo e entra na forma de Cristo. Por isso que Paulo falou, Cristo em nós. Na realidade, Cristo está em nós e nós estamos nele. Então, esse texto justamente fala isso. Não vos conformeis ou tenha a mesma forma desse século. Esse século tem uma forma. Mas transformai-vos. Quem que tem que te transformar? Quem que tem que te transformar? Você mesmo. Fala assim, eu preciso me transformar. A responsabilidade não é do Isaac. A responsabilidade não é do pastor Roberto. A responsabilidade não é da pastora Adriana. A responsabilidade em me transformar é minha. Totalmente minha. Quando você chegar naquele dia, lá, todos nós vamos chegar no trono. Ou no trono do Cordeiro, ou no trono branco. Eu espero que todos estejam no trono do... Não estão no branco? Quem quer chegar no trono do Cordeiro, levanta a mão. Quem quer chegar no trono branco, levanta a mão. Gente, quem não quer chegar em trono nenhum, levanta a mão. Ou um ou outro. Novamente. Irmãos, olha só, aqui não é lugar de você se autopreservar. Ai, eu errei. Errou, você está aqui para errar e para acertar. Para aprender ao que é verdade. Amém, queridos? Quem quer chegar no trono do Cordeiro? Com decisão agora, todos têm que levantar a mão. Menos eu. Quem quer chegar no trono branco aí, levanta a mão. Isso. Agora, eu posso falar para vocês... O trono do Cordeiro, querido, é a igreja que vai chegar. Que vai ser julgado pelas suas obras. Nós estaremos lá. Mas trono branco são aqueles que não aceitaram a Jesus de todos os tempos. Vão ser julgados. Porque todo mundo tem direito de ser julgado. Mesmo ele já sendo condenado. Então todos nós precisamos ansiar pelo trono do Cordeiro. Amém? Se você quer saber um pouquinho mais disso, o que você faz, ô? Playlist do YouTube na nossa página, como que é? Discernindo os sinais dos tempos. Para aprender um pouquinho sobre escatologia. Amém? Nós queremos estar no trono. Mas todos nós vamos comparecer individualmente. Eu não posso comparecer assim individual assim. Mas, Júnior, você não fez isso, eu tinha isso para a sua vida, isso na sua vida, por que você não fez? Ah, Deus, minha igreja era tão difícil, o pastor não me dava oportunidade, era tão difícil, eu trabalhava tanto. Todos nós, eu não vou ter isso para falar para Deus, para Jesus, porque Ele sabe todas as coisas. No máximo Ele vai falar assim, você não quis. Você não se colocou. Então todos nós queremos falar, bendito, vem. Bendito, vem aqui receber. Você fez isso? Eu vou te dar tantas cidades para você governar. Isso no milênio. Isso aí já é outra coisa. Aleluia! Oh glória! Partiu para a escatologia. Não sei por quê, porque falaram comigo. Onde que eu estou, gente? Que eu parei aqui, agora me perdi. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como que eu me transformo? Renovação da onde? Indo na academia? Não. Como que eu me transformo? Não, aqui não. Você não vai se transformar indo na academia. Como? Na faculdade? Não. No trabalho? Não. Lendo livros e livros e livros? Talvez, depende. Depende do livro.
Você vai transformar a vossa mente, continua, a vossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só na palavra. Então, eu e você somos responsáveis em ler a Bíblia. Quantas vezes, pastor, eu preciso ler a Bíblia? Até que ele volte, que entre. Principalmente, você está começando, andando na fé, querido, você tem que ler pelo menos umas 10 vezes o Novo Testamento. Depois ler bastante o Velho Testamento também. Toda a palavra é a palavra de Deus, mas precisa. Há crentes que têm 10 anos de crente. Quantos anos? 10. 5. 3. E nunca leu toda a Bíblia. O que você está lendo, irmão? Eu estou lendo Agatha Christie. Nem tem mais Agatha Christie. Né? Tempo do Beto. Beto sabe o que é. Eu estou lendo isso. Eu estou lendo isso. Eu estou lendo um gibizinho do Palavra. Hã? Pão de alho? Querido, eu vou te falar um negócio. Chega do tempo de ler um versículo. Passou esse tempo. Passou. Eu sei de cada limitação. Se você hoje só consegue ler um capítulo da Bíblia, force para ler 2. Force depois para ler 3. Force e assim vai. Mas leia a palavra de Deus. É só através da palavra de Deus que você vai renovar a sua mente. Amém, queridos? Aí nós falamos, olha só, ainda estou resumindo. Nós falamos que muitas das vezes a seta que vem na nossa mente, presta atenção, capacete da salvação. Eu quero colocar o capacete da salvação. Presta atenção no contexto. Para colocar o capacete da salvação, eu preciso parar da maneira de pensar como o mundo pensa. Para isso, eu preciso transformar a minha mente. Porém, muitas das vezes, vem flechas malignas na minha mente. Como, por exemplo, de dúvida. Deus não é um Deus de dúvida. Deus é um Deus de certeza. Deus é um Deus de fé. Deus não é de dúvida. Amém, queridos? Deus é um Deus de certeza e de fé. Nós falamos sobre isso, veja lá a aula passada. Outra seta que pode vir é a seta essa poderosíssima. Dúvida também, cada uma é poderosa. Por parte de Satanás. É medo. Medo. Como Satanás jogou essa seta desde 2020. Desde 2020. E por causa dessa seta de medo, muitas pessoas, toda uma geração de jovens, de adolescentes estão depressivos. Muitos pensam em se matar. Muito. Foi desencadeado por causa de setas de medo. E muitas das vezes nós queremos tratar o problema somente no psicólogo. Nada contra o psicólogo, sabe? Às vezes pode ter técnicas para te abençoar, às vezes você vai precisar tomar alguma coisa, dependendo do momento que você vive. Mas, querido, somente Deus tem a resposta certa. Somente Deus sabe solucionar o problema. Quantas pessoas que eu conheço que tiveram essas setas de medo? Medo é uma das maiores armas do diabo. Porque medo é justamente uma fé ao contrário. Medo é crer que aquilo que é desgraça, vai acontecer comigo. Tem pessoas que ficaram, e isso foi propagado na televisão. Pastor, você é contra... Não, queridos, eu estou falando que a gente tem que vigiar. A gente tem que entender as coisas. Pastor, então não vou passar. Ninguém está falando para você passar no meio de um tiroteio. Isso não é fé, é burrice. Isso não é fé, é burrice. Porém, muitas coisas têm que ser questionadas. Você não pode... O medo é a melhor maneira de dominação, é o medo. Vou falar novamente. A melhor maneira de dominação de pessoas dominando o povo é através de medo. Porque uma vez o medo
implantado em você, você não sabe nem como questionar. Por exemplo, vou falar de coisas bobas, que podem não te prejudicar. Se você tem medo de altura, você não consegue argumentar na hora. Se o medo está instalado, você não consegue argumentar com seus pensamentos. Simplesmente você sente medo. Não é verdade? E se você, isso naturalmente falando, os psicólogos, se você aos poucos você tem que enfrentar o seu, senão você nunca vai ser liberto disso. Se você conhecia gente que tinha medo de cachorro, gritava ao ver cachorro. Aí você olhava assim, e você que não tinha, você até ri. As chamadas fobias, né? Você até ri. Mas o cachorro não vai fazer nada. Só que o medo é uma arma poderosíssima do diabo, que ela te impede de ir além. Por exemplo, se você tem medo de ficar pobre, se você tem medo do dinheiro não dar, você nunca vai prosperar. Nunca. Eu vou falar novamente. Você nunca vai prosperar. Porque você tem algo dentro de você. Você pode trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos, mas se você tem um medo de pobreza dentro de você, você vai trabalhar, você vai ganhar 100 mil, você vai gastar 110. Satanás tem algo dentro de você para roubar, matar e destruir. Por isso que a transformação na palavra de Deus é tão importante. E muitas das circunstâncias que nós vivemos é fruto de uma seta que entrou, que você não sabe como, mas o Espírito Santo sonda. O Espírito Santo sabe tirar. Que nós queremos resolver, por isso que nós vamos nos médicos, vamos nos psicólogos, porém só quem tem o poder, presta atenção, só quem tem o poder de fazer divisão entre alma, que é onde está isso, e espírito, é a palavra de Deus. Só Deus pode tirar. Então, quando eu falo medo, eu não estou falando que você tem medo e eu não tenho. Todos nós temos setas dentro da gente. Novamente vou falar. Se você não consegue prosperar, provavelmente tem uma seta de medo, de angústia, medo da pobreza, medo de não ter dentro de você que não faz, que te prende. Ou outra coisa, tem medo de adoecer, e às vezes sempre a gente está... Tem alguma coisinha dentro da gente que nos leva àquela situação. Então, Satanás ele usa esse medo para nos atacar. Mas a palavra de Deus fala assim, o perfeito amor. Quem é perfeito amor? Deus. Não é um sentimento, é uma pessoa. Ele pega e lança fora. Como que ele faz isso? Ele só faz isso, aí é a palavra revelada. Como que Jesus ele lança fora todo medo? Isso não é de imediato. Preste atenção, quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio habitar onde? No meu espírito. Fui cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou no meu espírito. Amém? Então, como que ele lança fora todo medo? Há uma lei que eu sei que é física, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo. Que lei é essa? Hã? Qual o nome dessa lei? Né? Eu não esqueci o nome. Mas olha só, trazendo para o lado espiritual, ou o Júnior está com medo, mesmo tendo o Espírito Santo, porque o medo é algo nas emoções do Júnior. Eu vou fazer assim para você entender. Meu espírito, não é que o meu espírito seja assim, só para você entender. Deus habita no meu espírito. Minhas emoções. O medo é algo enraizado que Satanás ataca as minhas emoções. Meu espírito, Deus habita. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu me sujeito a Deus, quando eu me sujeito à palavra de Deus, à renovação da minha mente, eu permito que o Espírito Santo que está dentro do meu espírito comece a entrar onde? Naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Aí o que acontece? Aos poucos, vai fazendo assim. Não pode ficar o amor e o medo ao mesmo tempo. Quem é mais poderoso? O amor de Deus é muito mais poderoso do que qualquer medo. Por isso que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Isso talvez possa ser assim,
Talvez não. A maioria das pessoas não. Então, cada medo, ele tem que sair da nossa vida a partir de um relacionamento com verdadeiro amor, que lança fora todo medo. Amém? E nós falamos também da falsa doutrina. Falsa doutrina, né? Nós precisamos renovar nossa mente, porque nós recebemos seta, precisamos colocar o capacete da salvação de falsa doutrina. Como por exemplo, oração em línguas não é para todo mundo. Isso é uma falsa doutrina. Amém? Então, se eu não... Como, por exemplo, e várias outras falsas doutrinas. Estou colocando dentro do nosso contexto. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos renovar a nossa mente para que a verdade expulse da nossa mente toda falsa doutrina limitadora. Amém? Então, tudo isso são falsas doutrinas. Então, isso daí foi da aula anterior. Hoje, em 5 minutos... Mas sempre a palavra se renova, né? Tem coisas que eu falei aqui que eu ainda não falei. Não tinha falado. Mas hoje, para terminar o capacete da salvação, como você coloca, de uma maneira prática, o capacete da salvação nessa guerra? Então, a gente falou que a chave é a mente renovada. Fala comigo, a chave é a minha mente renovada. Enquanto eu estou renovando a minha mente pela palavra de Deus, eu estou colocando o capacete da salvação. Então nós lemos Romanos 12, 2. Agora, como isso funciona na prática? Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Agora é a prática. Como renovar a mente. Porque uma coisa é eu saber que eu tenho que renovar a minha mente, amém? Para experimentar. Agora, não basta eu saber que eu tenho que renovar a mente. A pergunta é como fazer? Amém? Então, eu vou falar para você como fazer. A partir de então, você é responsável por si mesmo. Josué 1, verso 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele. Quando? Dia e noite. Continua. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Deixa eu te falar algo. O Brasil... Dizem as estatísticas que é o país mais cristianizado. Hoje em dia está mais do que os Estados Unidos. Né? Mais cristão. Que se dizem cristão. Mas eu vou te falar. Meditar na palavra é uma prática que a maioria não faz. Eu vou falar novamente. Meditar, eu não estou falando ler. Meditar na palavra é uma prática. Essa meditação, dia e noite, para transformar a minha mente, é uma prática em que a maioria não faz. O que a maioria faz? Medita no Facebook, no Instagram, medita, é isso que ele medita. E o que a pessoa vai ter? O que o Facebook fala, o que o Instagram fala, o que a série fala, é isso que a pessoa tem. Ela vai ser renovada segundo aquilo. Aquilo que você mais olha, você se parece. Por isso que quando o povo ele foi picado pela cobra no deserto e começaram a morrer, Moisés falou assim, ó, constrói uma cobra de bronze e coloca no meio. Todo aquele que for picado na cobra, o que ele tem que fazer para não morrer? Mira, olha essa cobra de bronze sobre uma haste, que era um símbolo de Jesus Cristo, a palavra de Deus, morrendo por nós na cruz. Olha, e à medida que ele mirar e continuar olhando, a pessoa era curada.
Então, querido, isso para nós, a meditação, o que é meditação? Outra vez, palavra de Deus. O que é meditação na prática? É mirar a serpente de bronze sobre a chiada no meio do povo. O que é meditação? É olhar para a palavra, olhar para a palavra, olhar para a palavra, até que a cura brote do veneno da serpente. Nós temos práticas disso. Como que você pode fazer isso? Pega um livro no Novo Testamento, lê esse livro 10, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Eu não aguento mais. Quando comecei a meditar na palavra, eu comecei por 1 João. Eu vivia situações na minha vida que eu falava assim, Senhor, se eu não aprender amor, eu mato. Eu vou matar essa pessoa. Quem já pensou assim? Eu vou matar. Então eu precisava aprender amor. Isso é figurado, tá, querido? Estou falando figurado, estou falando na prática. Mas dá vontade de pegar no pescoço. Não. Se eu der vazão à carne, você faz na prática. Aí o negócio fica feio. Eu vou matar, eu não aguento mais Isaac, eu vou matar ele. Então o que o Senhor falou naquela época? Vai meditar em 1 João para você ver e para ser revelado o amor. Aí eu me lembro que eu não morava aqui em cima na época, morava onde eu estou morando hoje, muitos anos atrás. Aí eu fiquei no quartinho, que hoje é da Gabriela, que era o meu escritório, e eu ficava lá lendo 1 João, orando em línguas, lendo 1 João 1 vez, 2 vezes, 50 vezes. Irmão, na 20ª vez eu falava, eu tenho a sensação que eu já li isso. Eu tenho uma leve sensação do que eu já li. Você quase decora aquilo. Mas, querido, chega um momento que a palavra de Deus ela começa a saltar. Uma palavra salta aqui. Outra palavra salta no outro capítulo, outra palavra salta no outro capítulo, e aquilo tudo. O Espírito de Deus, preste atenção, o Espírito de Deus que inspirou João a escrever o livro de 1 João, é o mesmo Espírito que habita em mim, e a mesma revelação que dele dá para João, ele começa a transmitir para mim. E a partir daquela revelação, a minha mente começa a pensar da mesma maneira. O que eu estou fazendo? Colocando o capacete da salvação. Isso eu posso fazer por livros. Nessa época que eu comecei a meditar também sobre cura. Aí eu escrevi, eu não peguei no Google, eu comecei na Bíblia mesmo, peguei todos os textos que falavam sobre cura. Eu me lembro que eram 6 páginas, eu perdi isso. Eram 6 páginas. Naquela época a gente não tinha o que a gente tem hoje. Eu me gravei lendo aquilo. Eu me gravei lendo e botei no áudio no computador. Me gravei. 6 páginas. Eu ficava ali escutando, porque eu passei momentos de muitas dificuldades nessa área, eu ficava me escutando, falando, orando em línguas, várias e várias. O que eu estava fazendo? Meditando que o Senhor é a minha cura. Por exemplo, hoje em dia, minha mente é tão renovada nisso, que não tem como você querer me provar que Deus não cura, que a vontade de Deus não é curar. Às vezes nós conversamos com outras pessoas que não pertencem a esse lugar, que são crentes, e você fala um negócio desse, parece que você está falando assim, algo de Marte. Você está falando algo... Aí você, meu Deus, eu estou falando, ela não está entendendo nada. Por quê? Por quê, querido? Porque a tua mente já foi transformada naquele assunto. Tenha paciência. A dele não foi. O que você tem que fazer? Continua falando a palavra. Se você quer abençoar, continua falando a palavra e se posicionando. Um posicionamento de fé firme, querido, convence as pessoas. Você lembra os discípulos quando pregaram a palavra e tiveram um posicionamento tão firme durante os sacerdotes, eles falaram assim, esses caras são iletrados, só podem ter estado com Jesus. A maneira com que fala. Deixa eu te falar algo. A meditação na palavra
vai trazer uma maneira de você falar, de uma maneira de você se expressar, que quando você fala, é Deus falando na terra, é Deus ministrando para os homens. Por quê? Porque a mente de Cristo está sendo liberada através da sua boca. Olha que bênção. Isso tudo, capacete da salvação. Josué 1,4. Interessante que Mateus 4,4 fala assim, não só de pão viverá o homem, mas o que a gente vai viver? De toda palavra que sai da boca de Deus. E o último texto é Salmos 1, de 1 a 3. Porque nós estamos falando como colocar esse capacete na prática. Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda. Aonde que ele não anda? No conselho dos ímpios. Pastor, mas o conselho do ímpio, o cara é formado. O cara é PhD. PhDD. Especialista no assunto, pastor. O cara é fera. O que a Bíblia fala? O que a palavra de Deus fala? Bem-aventurado o homem. A pergunta é, o cara é um homem de Deus, servo do Senhor? Não. Conselho dos ímpios. Aquele conselho está mais forte do que a palavra? Tá, então está errado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores. Detém é o seguinte, eu posso até passar. Eu posso até caminhar com um pecador aqui, ó, mas eu não fico. Ele não se detém, só simbologia. Não se detém no caminho e nem se assenta na roda de quem? E escarnecedor, e como diz a minha esposa, é quem? Esqueceu, filho. Fiz maior propaganda sua e você fala que esqueceu. Escarnecedor é gentio, aquele que não pensa segundo a palavra de Deus. Escarnecedor, aquele que escarnece da verdade de Deus. Ele não se assenta, ele não fica, ele não se assenta. Mas olha só, se esse cara não pega o conselho dos ímpios, não pega o conselho dos debochados, não pega. Da onde ele pega o conselho? Quando ele está em dificuldade, não se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes, o seu prazer é aonde? A palavra de Deus. E na sua palavra, ele medita de dia e noite. Querido, isso não é do dia para a noite. Às vezes é o seguinte, ainda estou andando no conselho do ímpio. Mas comece a meditar. Comece a todo dia meditar. Porque quanto mais você medita, menos você anda no caminho do ímpio, mais você anda no caminho de Deus, do Senhor. Amém? Então, ele é como árvore plantada, junto aonde? Onde tem suprimento, onde tem água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Quero. Agora aqui é algo de um coach. Quem quer ganhar aí? Quem quer ser bem sucedido? Quer? Medita na palavra dia e noite. Medita na palavra dia e noite. Medita na palavra. Inclusive os coaches, muitos falam sobre isso. Medita na palavra de noite. Como coloca o capacete da salvação? Você parou de duvidar de quem você é em Cristo. Você decidiu transformar a sua mente. Parou de pensar como o mundo, parou de duvidar de quem você é em Cristo. Você sabe, porque você sabe quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo. Isso é colocar o capacete da salvação. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que faca de 2 gumes, e vai na divisão de alma e espírito, faz separação daquilo que é carnal, daquilo que é espiritual. Pai, nos dê essa graça, nos dê essa gana, para nós mergulharmos no Senhor, mergulharmos na palavra de Deus. Eu sei que nesse momento, Senhor, tua palavra queima no nosso coração. A tua palavra, talvez, Pai, eu falei muitas coisas, mas algo, Senhor,
algumas palavras-chave que estão queimando no coração do meu irmão, da minha irmã. É isso. É assim. Eu quero que você mergulhe na palavra. Senhor, que nós possamos ter essa gana, essa vontade, essa decisão, essa forte convicção no Espírito de seguir a Tua palavra. Nos dê essa graça. E quando, Pai, por algum motivo fraquejarmos, que nós possamos ser bênção uns para os outros como igreja, que nós possamos ser incentivadores. Senhor, não queremos mais ricandalabaxaiaramanás, não queremos mais simplesmente ser agradáveis aos nossos irmãos, mas nós queremos ser boca profética, nós queremos ser incentivadores da verdade, nós queremos andar no caminho, assim como meu irmão anda no caminho. Porque, Senhor, o Senhor tem nos dado esse nome como igreja, a igreja que anda no caminho, a igreja que anda no caminho, e Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Para terminarmos, irmãos, alguns anúncios. Essa semana